Iniciando mais uma sabatina com os pré-candidatos a deputado federal das eleições deste ano, o JD1 TV de hoje recebe o Fábio Tradi, que tenta a reeleição pelo Partido Social Democrático. Mas antes de passar a fala ao nosso entrevistado, eu quero lembrá-los que as nossas entrevistas são transmitidas pelo canal 4 da NET e, claro, além de ficar disponíveis nas nossas plataformas digitais e nas nossas redes sociais pelo @JD1 Notícias. Fábio, para iniciar o nosso bate-papo, bem-vindo aos nossos estúdios e fique à vontade. E vamos para a primeira pergunta. O senhor quer se reeleger. Por que o eleitor deve votar no senhor e não nos seus concorrentes? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui sendo sabatinado por você. E, bom, os eleitores têm a liberdade de escolher quem eles quiserem. A minha proposta é de renovação das pautas que venho abraçando para melhorar a vida das pessoas e apresento aquilo que a população de Mato Grosso do Sul conhece do meu trabalho, né? Sou um deputado federal ficha limpa, um deputado federal que vem ganhando espaço nacional pelas propostas, pelas leis aprovadas, pelas manifestações de posições muito importantes em defesa daqueles mais carentes, dos mais vulneráveis, titular da principal comissão da Câmara Federal, que é a Comissão de Justiça, e premiado por vários institutos que avaliam o desempenho dos deputados federais como um dos mais atuantes do Brasil. Então eu venho humildemente apresentar essa proposta para continuar intensificando esse trabalho em defesa da população do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Deputado, o senhor falou sobre emendas, sobre os seus projetos, e o senhor é tido como um parlamentar que se preocupa mais com as causas nacionais e menos com as questões de suas bases. Como o senhor analisa essa ideia? Eu acho que ela é equivocada, porque eu tenho uma preocupação muito grande com as bases, tanto que sou o deputado que mais destinou recursos orçamentários para educação e saúde para os municípios de Mato Grosso do Sul. Então, todos os municípios do Mato Grosso do Sul recebem emendas do meu esforço lá na Câmara Federal. Mas, como eu sou deputado federal, eu não posso atuar pensando apenas em questões do município, porque para isso tem o vereador, tem o deputado estadual, e o deputado federal, ele cuida de temas nacionais que impactam diretamente na vida das cidades. Por exemplo, a reforma tributária, porque o tributo alto que incide, por exemplo, na cidade de Juti, na cidade de Selvíria, é um problema local, mas que só pode ser resolvido nacionalmente. Então, essas minhas posições nacionais, elas refletem a minha preocupação com as bases e com os municípios. Esse Congresso é pobre na análise geral dos seus quadros? Eu penso que os temas nacionais, eles poderiam ser melhor aprofundados pela Câmara Federal e infelizmente não é, justamente por um déficit de qualidade da representação. Mas isto só pode ser corrigido democraticamente pelo eleitor com a votação daqueles que encarnem o perfil de parlamentares que saibam dominar temas nacionais, né? Eu dei o exemplo da reforma tributária, mas eu posso dar exemplos relacionados aos direitos das mulheres, aos direitos dos idosos, aos direitos das pessoas com deficiência, aos direitos das pessoas relacionadas à saúde, à educação. Todos esses temas precisam de parlamentares que dominem tecnicamente e profundamente essas questões, porque caso contrário, tanto o Estado que ele representa quanto o próprio país saem perdendo. Falando ainda em cenário nacional, como o senhor vê uma política de ódio contra críticos do governo Bolsonaro? E como é o senhor em questão disso? Olha, com relação à política do ódio, ela não é boa, independente dos políticos envolvidos. A política ela não pode ser do ódio, ela tem que ser da indignação.
Política da indignação é diferente da política da agressividade, da política da exclusão, da política da intolerância. Nós temos que fazer política com P maiúsculo, isto é, argumentando, defendendo, empolgando propostas. Portanto, eu sou absolutamente contra a política do ódio e também não sou a favor da política do fanatismo, da política da paixão, porque esta cega. Nós precisamos ter um perfil equilibrado para que, independentemente do presidente, o parlamentar tenha a coragem de dizer quando ele acerta que acertou, quando ele erra, errou. É assim que eu procuro me pautar na Câmara Federal. Alguns acham que eu sou muito crítico ao presidente. Não é esta a questão. Eu tenho que ser independente porque o meu patrão é o eleitor, não é o presidente. É o eleitor que paga os impostos, que financia toda a política. Então eu tenho que ser leal ao meu patrão, que é o povo brasileiro. Então quando o presidente acerta, eu elogio. Quando o presidente erra, eu corrijo, procuro corrigir de acordo com as minhas convicções democráticas. E eu acho que numa bancada federal de apenas 8, alguém tem que ter esse perfil equilibrado, esse perfil mais sereno, um perfil mais constitucionalista, porque senão nós vamos ter 8 torcedores contra e a favor o presidente, e isso não é bom para a população, que é o patrão de todos nós. Deputado, e ter um irmão pré-candidato a governador e um senador, é bom? Eu vejo positivo do lado pessoal, porque eu me orgulho da trajetória dos dois. Nenhum deles foi nomeado pela caneta do governador. Todos eles se submeteram ao sacrifício de uma campanha, aliás, de várias campanhas, e foram avaliados pelo povo. E o povo os elegeu. É preciso respeitar. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, o governador Reinaldo Azambuja é primo de um ex-prefeito de Maracaju, que é o Maurílio Azambuja. Não é? E agora está lançando uma prima, a deputada federal. O Zeca do PT é primo do Vander Lobé, não é? E tem também parentes na política em Porto Murtinho. O Wilson Barbosa Martins tinha o Plínio Barbosa Martins e a Celina Barbosa Martins. Então eu não vejo pelo lado parentesco, eu vejo pelo lado da biografia. Por exemplo, eu sou professor. O Marcos não deu as aulas que eu dei, o Nelsinho não fez os júris, as audiências que eu fiz ao longo de 30 anos como advogado. Então, eu não fiz as cirurgias urológicas do Nelsinho, não é? Então, cada um tem a sua trajetória, tem o seu temperamento, o seu estilo, e deixa o povo julgar soberanamente. Deputado, e caso o senhor seja reeleito, qual seria a sua primeira bandeira? Fortalecimento da democracia e fazer com que o povo tenha direito de comer bem 3 vezes no mínimo ao dia e tenha emprego, trabalho, remuneração digna, porque nós estamos vivendo num país que ajuda a alimentar 1 bilhão de pessoas ao mundo, mas tem 33 milhões de pessoas passando fome. Então a minha primeira bandeira vai ser, através da democracia, lutar para que todos possam comer bem, ver os seus filhos saudáveis, educados em escolas dignas e com saúde. Nos últimos dias, o governo apoiou medidas com apelo eleitoral, mesmo a poucos meses da eleição. Como o senhor analisa esse fato? Por um lado positivo, por outro negativo. O lado positivo, nós temos pessoas passando fome, portanto, R$600 para essas famílias é justo, não é? Poderia ser mais? Poderia, mas é justo. Então, é um lado positivo e eu votei favorável a esta questão. Também em relação aos taxistas, em relação aos caminhoneiros, que poderia ser mais, mas é o que foi proposto pela PEC. Agora, o lado negativo, e que não contou com o meu voto, é porque pratica a indisciplina fiscal, isto é, fura o teto de gastos e isso vai ocasionar inflação. Tanto é verdade o que eu digo que votei contra a decretação nesta PEC do estado de emergência, porque é ela que está possibilitando a violação do teto que vai ocasionar a inflação. De maneira que, por um lado bom, por outro ruim, porque quem vai sofrer as consequências da inflação,
do desrespeito à regra de ouro que estabelece respeito orçamentário ao teto orçamentário e fiscal, justamente os mais vulneráveis, justamente as pessoas que não sabem o que comer no dia de amanhã, que estão sofrendo insegurança alimentar e que estão tendo problemas em relação à precarização do trabalho, falta de oportunidades de emprego. Por isso, eu renovo o compromisso de continuar lutando de forma corajosa e independente, nem contra nem a favor do presidente, mas sempre a favor do povo. Ele é o soberano que detém o direito maior de reinar e destinar os direitos da sociedade. Deputado, e quais áreas temáticas o senhor mais atua? Na Câmara Federal, eu me concentro em 4 áreas. Primeiro, a defesa das pessoas idosas, porque o Brasil, em 2025, vai ser o país com a 6ª maior população idosa do planeta e nós precisamos aprovar o 14º salário para os aposentados do INSS. Defendo as pessoas com deficiência. Está havendo uma explosão de diagnóstico de pessoas com transtorno de espectro autista. E isto é extremamente grave e a sociedade precisa estar protegida e preparada no plano legislativo e orçamentário para cuidar dessas famílias. Defendo com muito afinco os direitos das mulheres, porque elas estão sendo vítimas de uma epidemia de feminicídio e no mercado de trabalho elas estão sendo discriminadas. Elas recebem, em média, R$1.000 a menos que os homens. Isso é injusto. E, por fim, eu trabalho na questão jurídica, constitucional, e isso envolve todas as áreas, todos os temas, em defesa da população que precisa de deputado federal legislador que sempre atenda suas bases através de emendas, como eu venho fazendo, considerado o deputado que mais destinou recursos para Mato Grosso do Sul na bancada. E antes de finalizar a nossa sabatina de hoje, eu quero lembrar mais uma vez que as nossas entrevistas são transmitidas pelo canal 4 da NET e através das nossas plataformas digitais e as redes sociais pelo @jd1noticias.com. Fábio, nós queremos agradecer a sua participação, sua disponibilidade e o senhor pode encerrar com as suas considerações finais. Tainara, eu agradeço de forma comovida o seu convite para que eu pudesse participar deste espaço político na manifestação das minhas ideias e desejo a você e toda a equipe do JD1 muita saúde, prosperidade e luz na vida. E a todos os que nos acompanham, um grande e fraternal abraço. Vamos juntos! jd1noticias.com, a notícia no seu celular.